Eu só sou ouvinte. Para vocês se manifestarem sobre o tema. Chama a sabedoria. O que é sabedoria? 日本語で訳したら何だったの？かもしれない。O que é a sabedoria? 賢者っていうか賢いよく知識人。Tomoshiri é uma claridade na mente. É o Buda. O que é Buda? É a sabedoria, é a luz. É o que ilumina. Tomoshiri Ilumina a mente. claridade, não é? Não sei como descrever. Bom, isso é o que eu... どんな時間の灯火っていうハセさん。検討の塔っていうです。ああ、検討の塔。やっぱり火火をつける。 Iluminação. ああ、やっぱりそう灯火。 Estamos discutindo aqui o que é sabedoria. Muito sábio aqui. Não pode. Em relação à situação, eu gostaria que vocês se manifestassem, cada um falar um pouquinho a respeito do que vocês entendem, do que vocês. Quer dizer, eu já expliquei sobre isso, a questão da palavra em si, mas em relação à vida de vocês, ao encontro com o ensinamento, alguma coisa que vocês pudessem estar compartilhando com a gente aqui, essa questão da transmissão do ensinamento, que vocês estão recebendo nesse momento. Percebo assim o templo, né, o Oterá, fazendo assim, um esforço de modernização, assim, e porque o ensinamento budista, eu acho que ele não é muito fácil de entender assim, percebo assim naquele livro que o Sensei, você produziu com o Sensei Marco, né? Que é uma maneira de passar os ensinamentos. Termina a usar o diretor. Não de que Pode sentar e começar já. Então, dando continuidade agora, vou pedir para o Oikawa Sensei ou alguém que, de repente, ele tenha pedido, né, para fazer a coleta, né, de informações, do que foi dito e tal, fazer tipo um rápido resumo, né, do que foi abordado, do que foi analisado, os tópicos que acharam importantes da discussão que fizeram em grupo com o Onegaishimasu.
no grupo 1. Na verdade, a gente não tinha muito claro para a gente o que era a sabedoria. A gente começou a entender que a sabedoria é o Buda, na verdade, e não existe. E fica muito confuso também. Parece que sabedoria é uma coisa meio que ampla, mas não, sabedoria é uma coisa única. Não existem coisas que constituem a sabedoria. Só que não, a sabedoria é chegar à iluminação do Buda. Mais ou menos, não sei. Difícil. A gente acabou falando bastante coisa também, a gente não ficou também só no assunto também da iluminação. A gente falou de acabar que sendo, como a gente fica meio fugindo, achando que coisas constituem iluminação, a gente acabou também discutindo também sobre coisas paralelas, né? Mas não tomamos. Fica difícil. Mas essas coisas paralelas não vieram justo para esclarecer ou para alimentar, justo para justificar o que seria então esse entendimento da sabedoria? Você pode falar dos assuntos paralelos. Você pode me ajudar? É difícil, não faço Nós falamos, na realidade, nós falamos um pouco de cada coisa, né? E cada um tem uma dúvida, e falamos também do agora, né? Que no budismo não existe o passado, nem o presente, nem o futuro, é o agora. E o budismo é um campo rico, ele tem lógica, é isso que chama... E cada vez a gente sabe menos ainda. Quanto mais você aprende, mais você vê que não aprendeu nada, você vai diversificando. E falamos sobre o agora, falamos... Inclusive, quando desses 3 tempos, né, do passado, presente e futuro, o quanto é difícil para a gente se desprender dos tempos, né? A gente entender que o agora é o agora e que as consequências, teoricamente, não... as consequências acabam levando a gente a ter essa sensação de, tipo assim, o passado, do presente, do futuro. E não é. Se você viver agora, o agora, você está vivenciando aquilo, sentindo aquilo. E somos muito automáticos, né? Nós falamos sobre, vamos dizer assim, nós não sabíamos assim, vamos dizer, para fazer o gachô, tá todo mundo gachô. E de dentro aqui. Por que você está fazendo o gachô? O que você está fazendo? Isso? Estou aprendendo. Então, o que acontece? Nós somos muito automáticos. E o budismo, ele te puxa para que você pense, que você sentir aquilo que você está fazendo, sentir a iluminação, sentir o Amida, sentir o Buda, sentir. É isso que nós temos que fazer, não ficar no automático. Vai lá. Porque falou o negócio do sino, que despertou, ele deu um exemplo, o sensei deu um exemplo que despertou um filho de um monge, né? Ele estava em depressão desde os 16 anos e continuou, aí acho que uns 23, né? Porque ele ouviu o sino, mas não ouviu o sino, na realidade, né? Então, faltava aquela coisa de sentir, ouvir. É igual eu, que vou lá no templo, escuto o Dharma em japonês. Eu estou doutrinando o ouvido ao idioma de vocês, né? Que é a maioria oriental, né?
estou doutrinando. Vai chegar uma hora que eu vou aprender. Vai chegar uma hora que eu vou aprender. Então, é sentir aquela coisa que o Buda, a Amida passa, que vocês, através de vocês, monges, né, os reverendos, né, monges, que ele passa isso, vocês passam essa coisa. Então, quanto mais a gente puder aprender, igual hoje estamos aprendendo aqui, melhor para a gente, menos ignorante, né? E vamos viver um pouco melhor, é o que eu acho. E também tem a questão dos símbolos, né, que a gente acaba, das simbologias que nem do Nenju, que é uma relação também com o desprendimento, né, com a diminuição do ego, né? E entre outros símbolos também que o budismo acaba tendo para talvez, não sei se chegar à iluminação, não sei como que é feito essa coisa do chegar, como que a gente trabalharia para chegar na iluminação. Até eu falei, tem um caminho que a gente seguiria, como que isso é feito, mas não tem uma resposta certa, né? Dos ciclos, que a gente até perguntou, assim, se existiria um fim, inclusive, de um ciclo, se a gente volta tantas vezes, né? Para possivelmente chegar à iluminação ou não. Só que daí a gente meio que chegou à conclusão que não existe um fim. E se a gente tenha chegado à iluminação, se a gente voltar, de certa forma é para propagar, inclusive, o Dharma. Para que outras pessoas, inclusive, possam chegar à iluminação também. Na realidade, nós discutimos tudo. Não foi somente o assunto da chama da sabedoria, foi no geral mesmo. E aí, quem tinha dúvida, que não conseguia falar, acabou absorvendo as respostas e foi útil. Foi bem gratificante. Alguém quer falar mais? Não. Basicamente foi isso que nós discutimos. Vou parar porque nunca pensei que fosse deixar tanta dúvida. Brincadeira, mas eu não. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Na verdade, eu deveria ter começado lá no meu grupo, né, pedindo para alguém tomar nota tal, do que foi falado, mas infelizmente eu acabei esquecendo também. Então eu vou estar aqui falando um pouquinho, né, do que foi assim, abordado ali durante a reunião do grupo, né? Eu comecei dizendo então a respeito do que significaria o Tomoshiri, né, que é a chama da sabedoria. A respeito, né, o 25º patriarca está recebendo o legado do Dharma, né, a transmissão do Dharma desde há 800 anos atrás, Shinran Shonin, né, que esclareceu o ensinamento do Nembutsu, e esse legado foi sendo transmitido de geração em geração através dos descendentes do patriarca, né, e chegou atualmente ao 25º. Aí eu pedi então para também analisar, né, o que acharam no congresso, tal, porque o tema do congresso também era o Tomoshiri, a chama da sabedoria, para tentar fazer a ligação com essa situação. E o que cada um, na sua vivência, né, até hoje, algumas pessoas, claro, principalmente que são descendentes de japoneses, receberam esse legado, né, através da família mesmo, só que falaram, né, algumas pessoas que o meu Dichan, minha Bachan, sempre recitava na mandala, mas não sabia explicar por que recita Nembutsu, né? Por que recita Namo Amidalus, para que recita Namo Amidalus, não saberia explicar, né? Mas estava lá fazendo as coisas dela, mas recitando na mandala, quer dizer, a prática que virou uma coisa assim, natural na vida da pessoa, né? E que isso fez com que o contato com o Nembutsu acontecesse assim desde pequeno, mas intelectualmente, racionalmente, não tinha como saber, mas por que
a Batiana está recitando na Amidaltos, né? E se eu tenho que recitar, mas a gente, enquanto ser humano, principalmente nos dias de hoje, sempre quer analisar as coisas do lado muito racional da coisa, né? Se eu vou recitar o Nembutsu não sei quantas mil vezes que seja, mas que benefício isso traz para mim, né? Aí a gente começa a questionar as coisas, tal, sendo que existem coisas que estão muito além do nosso questionamento, do nosso intelecto, da nossa razão. E justamente o Nembutsu, na verdade, faz parte disso, né? E aí eu expliquei, né, coloquei um exemplo que o fato de a gente estar tão próximo desde pequenos, recebendo um ensinamento dentro da família, só que é como se existe aquela paisagem no Japão, né, que é o Monte Fuji, considerado o mais bonito, né, monte do Japão. Só que a gente fica assim observando aquela paisagem linda, porque está distante, né? A imagem da montanha está lá, longe da gente. Então a gente toma essa distância e a gente consegue ver essa imagem. Agora, no momento que a gente subir, né, escalar essa montanha, ficar em cima dessa montanha, a gente não vai mais enxergar a montanha. A gente está tão próximo, já está em cima da montanha, que a gente não consegue enxergar. Então, no nosso dia a dia, talvez os nossos avós, os nossos pais, recitando o Nembutsu, vivenciaram isso, e a gente também junto ali, ouvindo, recebendo, mas está tão próximo da gente que a gente não sabe, né? Não está enxergando. Só que no momento que a gente toma a distância, aí de repente a gente consegue ver também, né? Então, isso também, na verdade, é uma coisa válida, né? Se, às vezes, alguma pessoa, desde pequeno, isso não foi comentado, assim, eu não falei, mas só que, no caso, né, de acontecer que, durante pequeno, na época quando era pequeno, a gente recebe o ensinamento, mas depois, com o passar do tempo, acaba distanciando um pouco, mas aí depois retoma de novo, né? Pode acontecer isso também. Então, a vida de cada um também, claro, né? É uma coisa que é diferente, né? Tudo que vai acontecendo na nossa vida. Aí, em relação ao pôster, né? Do Congresso, teve um comentário muito interessante, que foi a questão da imagem, né, das velas sendo assim, acesas. Não é que está sendo acesas, estão todas acesas, né? Mas aí eu falei também a respeito que, não sei se alguém chegou a contar ali e tal, mas são 25 velas que foram colocadas naquela imagem do pôster, né? Justamente simbolizando a transmissão do Dharma, desde Shinran Shonin até o 25º patriarca, que é o atual patriarca, né? Então, essa representação naquela imagem que a gente colocou, né, como pôster do Congresso, é justamente a transmissão do Dharma, da sabedoria do Buda, chegando até a gente, né? Também, no caso, especificamente em relação ao patriarca, ao 25º patriarca, que foi sendo legado, através de geração em geração, o ensinamento, e que para nós também, né, que a gente está recebendo aqui, seja através de nossos ancestrais ou não, né, porque dependendo da condição de cada um, talvez algumas pessoas estão, você próprio, recebendo o ensinamento agora, e que vai, então, possibilitar, né, daqui para frente, compartilhar, transmitir o ensinamento, né? Então, através de vocês, para as suas futuras gerações, a gente possa estar transmitindo, compartilhando esse ensinamento. Claro que seria ótimo, né, se a gente tivesse oportunidade, através, né, da mesma família, tendo a ligação consanguínea, recebendo e legando, transmitindo o ensinamento. Isso seria extraordinário, mas nem todos, talvez, vão deixar descendentes aqui nesse mundo, né? Aí, mas dentro dessas gerações, né, de pessoas que vão estar acontecendo aqui nesse mundo, a gente possa, o maior número possível de pessoas, compartilhar o ensinamento. Isso é importante, né? Então, a transmissão, né, da chama da sabedoria, a compartilhar o ensinamento através disso, é que possibilita toda essa questão. Aí, em relação ao Congresso, muitos falaram sobre a questão, né, da tradução simultânea e tal, que foi importante, e com certeza, daqui para frente também a gente gostaria de melhorar cada vez mais, né? Porque no Congresso de Senhoras, que aconteceu ano passado, lá em Mogi das Cruzes, a gente teve a oportunidade de colocar
até no telão, né, o que o monge estava explanando ali, porque o monge ele teve a chance, né, teve a oportunidade de estar enviando para a gente o texto na forma assim, como ele iria falar no dia do congresso. É claro que na hora do congresso mesmo, né, na hora do dia, algumas coisinhas foram sendo modificadas na hora, mas como a gente recebeu aquele texto, né, com antemão, deu tempo de traduzir e colocar no telão, né? E dessa vez, nesse congresso de adeptos desse ano, infelizmente a gente não teve essa chance, né? Mas aí, pelo menos a parte de tradução assim, oral, a gente tentou fazer e pelo menos recebemos, né, o apoio, a consideração de todos, falando que foi muito bom. Bom, a gente fica contente com isso também e que possa estar fazendo uma contribuição, né, por mais pequeno que seja, para o desenvolvimento, o progresso, né, da transmissão do ensinamento aqui no Brasil e na América do Sul. Em relação à questão da transmissão do ensinamento, não somente em português, mas como estamos numa federação budista sul-americana, e apesar de a gente ter apenas um templo, né, em Buenos Aires e outro na região da divisa entre Brasil e Paraguai, nos países fora o Brasil, todos os países na América do Sul, é tudo em espanhol, né? Então, eu espero poder, né, daqui para frente, fazer com que o compartilhamento do ensinamento não fique somente ao nível da tradução para o português, né? Que possamos atuar de uma forma mais ampla, tentando formar monges, né, daqui para frente, que tenham essa capacidade, né, essa possibilidade de ser bilíngues, pelo menos japonês-português, ou, se possível, também japonês-espanhol, e poder compartilhar o maior número possível, né, de pessoas nessa existência, um ensinamento para que o Jodo Shinshu possa se aprofundar cada vez mais aqui nas terras da América do Sul, né? Então é um desafio muito grande para todos nós e, claro, nós monges, né, temos responsabilidade muito grande em relação a isso, de compartilhar o ensinamento, mas também precisamos, com certeza, do apoio de todos os, né, do templo, das associações e tudo mais, porque tem que ter um trabalho conjunto na parte de formação de pessoas, mas para isso também, nesse mundo de hoje, a gente necessita de recursos financeiros, né? Que as duas coisas têm que estar caminhando juntos para que isso possa acontecer. E para isso, então, a gente precisa, né, da compreensão, colaboração, participação de todos, o desenvolvimento das atividades para angariar fundos e tudo mais, para poder fazer com que as atividades possam acontecer, né? Bom, estamos aqui hoje, então, nesse seminário também, e nem todos, né, apesar de ser seminário em português, mas tem tanta facilidade de compreender tudo em português. Mas esse esforço de estarem aqui já é a grande coisa importante, eu acho, né? Porque isso demonstra que a pessoa está se esforçando, né? E uma coisa que a gente, principalmente monge, a gente precisa fazer mais do que nunca daqui para frente, porque a geração que está aqui já no Brasil, né, terceira, quarta geração de descendentes japoneses, cada vez menos entende o japonês, só entende português. Então, se os monges, nós ficarmos só falando de japonês, realmente vai chegar um momento em que o templo não vai ter mais atividades para fazer, porque não vai ter mais gente frequentando, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que, né, mudar a realidade, e para isso, nós próprios, né, temos que sair da zona do conforto, que é a coisa mais difícil de acontecer, né? Porque a gente se acomoda, né, da forma que é mais simples, que é mais fácil para a gente, e acaba então sabendo intelectualmente que tem que mudar, que as coisas estão mudando, porque justamente, né, o budismo fala justamente nisso, né? Tudo está em constante transformação. E a gente, né, monge, parece que reluta muito para não querer mudar, né? E no caso a Mônica, né, que participa das atividades lá no templo também de manhã, ofício matinal, ela fala assim que
a gente pode estar falando em japonês, porque ela quer acostumar o seu ouvido para aprender mais japonês também. Então, esse tipo de postura é uma coisa, eu acho interessante, né? Uma coisa extraordinária, porque, no caso, assim, todo mundo quer que, o monge é que tem que aprender o português, é claro, com certeza sim, né? Mas eu acho que tem que haver o esforço conjunto, na verdade, né? Não é simplesmente falar assim, o monge que tem que fazer tudo, o monge que tem que fazer tudo. Infelizmente, a gente não tem condições de fazer tudo sozinho também, né? Precisamos da compreensão e colaboração de todos. Então, essa postura, né, de falar assim, eu quero, então, me esforçar também para, né, poder aprender um pouquinho mais em japonês também. Pelo menos, ter essa postura é uma coisa, na verdade, importante, eu acho, né? E, da nossa parte, enquanto monges, com certeza, a gente tem que se esforçar para poder aprender o quanto antes. Mas, em termos, assim, de estrutura de organização, né, religiosa e tudo mais, nós temos que também trabalhar de uma forma para que não fique somente em questão de esforço, né? Porque se não tem condições para esforçar, para fazer as coisas acontecer, realmente fica difícil. Então, eu acho que daqui para frente temos que rever, né, muitas coisas e tentar mudar o que tem que ser mudado. Vai ter que ter um esforço muito grande de todas as partes para poder acontecer isso, né? Bom, por exemplo, a questão de atuação do monge que está nessa função de bispo, que sou eu atualmente, né? Desculpe. A gente tem 3 cargos de grande responsabilidade dentro da federação, né? Que é o bispo da missão sul-americana e presidente da Federação Budista Sul-Americana e o Rinban, que seria, no caso, o monge responsável, né, superior do templo matriz lá da capital de São Paulo. A gente está nessas 3 funções sozinho. Aí ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar indo, né, para realizar uma comemoração, cerimônia comemorativa dos 65 anos de fundação, de construção do templo de Oswaldo Cruz, né? Eu fiquei, na verdade, antes de ser empossado agora como sócio, na verdade, durante praticamente 9 anos, morando lá em Birigui, estava frequentando, né, o templo de Tupã e Oswaldo Cruz como responsável daqueles 2 templos, né? E a comemoração de 60 anos, eu tive a oportunidade de estar realizando junto com o pessoal, e agora com o novo monge, ele conseguiu organizar o ofício de 65 anos. Então, como bispo da federação, né, como o presidente da federação, eu tinha que participar e fui lá. Só que aconteceu também que ontem, lá na capital, né, no templo Betsuin, né, matriz, teve um ofício especial do mês, que é Eitaikyo. Então, como Rinban, na verdade, eu tinha que estar lá. Entende? Então, quer dizer, não tem condições de uma pessoa, né, ocupar 2 tipos de funções. Não tem como a gente separar, né, repartir o corpo. A gente é um só, né? Então, quer dizer, é uma situação, uma realidade que vai ter que ser mudada de todo jeito, sabe? Tudo bem que se até hoje, infelizmente, né, a gente não teve a oportunidade de fazer isso, mas daqui para frente vai ser necessário se fazer isso. Porque quando coincide atividades, como é que a gente vai fazer? Vai ter que escolher um ou outro, né? Aí quem está lá na matriz fala, mas o Rinban não apareceu hoje, né? Pensa que a gente está fazendo corpo mole, de repente. Não é, né? Infelizmente não é, não tem jeito, sabe? Então, esse tipo de situação, a gente tem que estar ciente de que já não dá para continuar mais desse jeito, só que também não é uma coisa que dá para mudar assim, então a partir de amanhã já vai mudar. Não dá, né? Tem que ter toda uma organização, uma estrutura, vai precisar de pessoal, porque se até hoje uma pessoa estava com mais de uma função, agora para 2 pessoas, então tem que ter pessoa para poder ocupar esse cargo também, né? A questão financeira também acompanha tudo isso, né? Então tem que ter uma reestruturação geral para que isso tudo seja possível acontecer, né? Então, o monge está lá, o Betsuin está lá, vai fazer as coisas. Não é assim, né? Todo mundo tem que estar participando junto para organizar, para que isso realmente possa mudar de uma forma concreta e que sempre para melhor, né? Isso que eu estou esperando, né? Poder contar não somente aqui com a Federação da América do Sul, mas também a compreensão lá da matriz do Japão, né? E poder
de repente conseguir ter orientação, não somente orientação, mas também, quem sabe, de uma forma financeira também, né? A gente conseguir algum tipo de apoio, seria ótimo. Mas também, como a federação é aqui na América do Sul, a gente não tem como também ficar contando só com o Japão, né? Porque até hoje, muita coisa eles já nos auxiliaram. Mas daqui para frente, a gente também tem que começar a fazer com que a gente próprio, né, possa crescer de uma forma, não vou dizer simplesmente independente, mas de uma forma mais responsável, né? Para que as coisas aconteçam da forma concreta, né? Como deveria ser aqui no Brasil e na América do Sul, né? Então, é uma realidade, né, que vai ter que ir sendo modificada, mas infelizmente não dá para fazer de uma hora para outra. Então, precisamos da compreensão e colaboração de todos para que isso aconteça. Mas aqui, depois que a gente participou ontem lá em Teatro de Oswaldo Cruz, tivemos a oportunidade, né, de estar aqui nesse seminário. Até hoje, né, o seminário também só era feito em japonês, mas, né, 4 realizações, edições, a gente conseguiu fazer com que aqui na regional da Grande São Paulo, da capital, pelo menos os templos pudessem estar revezando para realizar esse seminário pelo menos uma vez ao ano. Quem sabe, né, como já foi dito da vez passada lá em Osasco, ano passado, daqui para frente, se a gente conseguir organizar de uma forma melhor, não somente uma vez, mas 2 vezes, né, estavam lá comentando, tal, gostaria que fosse assim, a gente, claro, gostaria que seja cada vez mais para o melhor, né? Mas se a gente continuar sempre fazendo, até hoje era assim, simplesmente fazendo isso, não tem como ir melhorando e crescendo, né? Então é uma coisa que a gente precisa realmente se reestruturar, reorganizar para poder fazer tudo isso. E para isso, a gente vai precisar contar, né, com a ajuda, colaboração, compreensão de todos, para que isso aconteça. E, claro, aproveitando então, né, esse seminário de hoje, com esse tema Tomoshibi, chama da sabedoria, eu acho que é importante, né, cada um recebendo oportunidade aqui, compartilhar, né, dizer alguma coisa que foi dito ali dentro do grupo. Quem conseguiu, né, expressar alguma coisa, ótimo. Quem se sentiu assim meio acanhado para falar, também às vezes acontece isso, mas eu acho que é importante que esse esforço de estarem aqui hoje já é um grande passo dado, né? Mesmo que não entendesse tanto o português, mas estão aqui participando, isso é muito importante. E em relação, né, à mensagem que a presidente Fujinkai, né, lamentou o fato de que o local, né, não conseguiu reunir mais pessoas, eu entendo da seguinte forma, como monge, né, bispo dessa federação, atualmente aqui o templo, nós não temos monge residente, né, que está cuidando aqui. O que está acontecendo, na verdade, em muitos templos do interior também, que mesmo tendo monge responsável residente, cada vez mais as atividades estão ficando difíceis de serem realizadas, né? Agora, nas cidades, nos templos onde não tem monge responsável residindo, eu acho que é muito mais difícil, sabe? E eu compreendo, então, né, que o fato de estarem aqui fazendo essa atividade foi um grande esforço que fizeram, né? Então, esse reconhecimento, né, esse agradecimento, eu gostaria de estar fazendo e fazer o possível, né, tudo o que for possível para que isso se mantenha e possa crescer cada vez mais, né? Apesar das dificuldades, apesar de tantas dificuldades que a gente vai estar enfrentando, mas esperamos, né, poder mudar um pouco essa situação para melhor sempre que possível, né? Então, eu agradeço profundamente, né, o fato de Fujinkai e Kyokai estarem aqui hoje, né, fazendo a sua parte. E mesmo em relação à questão do Bukkyo Gakuin e tal, coisas assim, para o ano que vem e tal, né, a gente está estruturando de uma nova forma para poder desenvolver outras formas de atividades, no caso do próprio Bukkyo Gakuin, que hoje, por exemplo, são 2 dias e meio, né, em japonês e português, mas para o ano que vem a gente vai começar a introduzir, se possível, para o ano que vem, a parte de curso por correspondência, né?
Aí quem fala assim, eu não tenho condições de estar ali fisicamente participando, mas pelo menos tem a possibilidade, né, de mandar, depois de ler os textos, tal, mandar o resumo, tal, coisas assim. Só que para isso agora a nossa parte enquanto monge também tem que reorganizar. É uma coisa assim que vai ter que ir acontecendo, né, aos poucos, seja, mas são iniciativas que estamos tentando, né, introduzir agora para as mudanças, para a melhoria do que a gente pode, né, tentar fazer em relação às pessoas que estão buscando o budismo, o Jodo Shinshu, mas que, devido ao fato, né, como foi também comentado lá no grupo, que muita gente tem desejo, vontade de querer participar, mas não tem condições de estar participando porque trabalha, estuda, e a forma como o templo matriz tem oferecido cursos e tal, sempre durante dias úteis da semana, né? Então, mesmo hoje aqui, em relação à questão de seminários, assim, em japonês principalmente, na maioria das vezes é feito durante os dias úteis da semana, né? Então, somente pessoas que são aposentadas, tal, é que têm condições de estar participando. E mesmo os monges, agora, por sua vez, aos finais de semanas, a gente tem os ofícios memoriais, né, de famílias que, para poder reunir mais pessoas, pedem para os monges realizarem aos finais de semana. Então, quer dizer, é uma situação que fica difícil, né, para os monges participar de seminários e tal. Claro que a gente, sabendo com antecedência, tenta programar da melhor forma possível, mas no caso, como a gente também é responsável, né, na maioria das vezes, vai realizar os ofícios fúnebres, que é uma coisa totalmente inesperada, né? De repente está programado para fazer um seminário, participar de um evento, mas de repente, faleceu alguém da comunidade local, né? Aí o monge é chamado lá para realizar, né, a cerimônia. Aí tem que substituir o monge que estava programado para fazer o evento e tudo mais. Então é uma coisa que não é tão simples assim, né? Mas a gente espera, né, poder cada vez mais reestruturar de uma melhor forma possível, para que as coisas que a gente for organizando possa ser feito com mais tranquilidade, de uma forma mais objetiva e mais que possa trazer melhores resultados em todos os aspectos, né? Então essa questão da vinda do Gomonsho, né, nosso patriarca esse ano, foi, eu acho que uma injeção de ânimos também, espero, né, que tenha sido, e que todos os templos, todos os bukyokais também possam, né, participar juntos nessa ideia da reorganização e poder realmente fazer com que os templos, as associações e a federação como um todo possa realmente crescer, por mais difícil que seja, da melhor forma possível, né? E a parte então do que foi dito, desculpe, eu também não tenho memórias assim tão boas, né, para ficar guardando tudo, que deveria ter anotado também. Estava pedindo para todo mundo passar os nomes, né, e o celular também estava pedindo para passar. Eu não sei se do grupo agora passaram a folha, né, para poder então estruturar de uma forma que das próximas vezes manda por, sei lá, se todos têm WhatsApp e tal, mas pelo menos alguma mensagem, né, e manter esse contato, porque o que acontece aqui na função de bispo, eu tenho outros afazeres também para fazer simultaneamente, que na época que eu estava simplesmente só como um monge, né, a gente fez possível, tudo que era possível para tentar organizar as coisas, né. Agora, na parte enquanto Sochi, ou enquanto Limpa do Betzin, do templo, infelizmente a gente não tem condição de estar fazendo tudo sozinho, então a gente quer repassar, né, essa responsabilidade para os outros fazerem também. Só que aí no caso, quando acontece de que se o monge, né, não tem condições de fazer em português, aí fica já uma limitação, né? Então se todos os monges, né, tivessem a situação de entender, né, fossem bilíngues, aí seria um pouco mais fácil. Mas infelizmente na atual situação que a gente está, nós não temos essa estrutura atual, né? Então daqui para frente
a gente vai ter que começar a estruturar de uma forma, né, que isso seja viável, que os monges possam ser bilíngues, né, e poder atuar da melhor forma possível. O que foi feito até hoje, com certeza, foram, né, tudo importantes para dar continuidade até hoje, mas a realidade na sociedade já está tendo uma grande transformação, né? Então a gente precisa também se adequar a essa realidade. Só que em termos de ensinamento, claro, isso não vai mudar, porque o ensinamento que o Buda transmitiu há 2.500, 600 anos está sendo transmitido até hoje, né? Da forma como é. Agora, o Nembutsu também, em termos de ensinamento, claro, não muda, né? Agora, a forma como a gente vai trabalhar para transmitir o ensinamento, isso sim pode acontecer e precisa, né, na verdade, se adequar a toda a realidade que a gente vai vivendo. Porque mesmo lá no Japão, acontecem mudanças, né? Não é isso porque o Honganji atualmente está, né, no 25º patriarca que as coisas vão ser sempre igual desde o começo. As coisas estão sendo mudadas. Inclusive, eu estou recebendo, né, a informação lá no Japão sempre que possível, e eu fiquei sabendo que o atual patriarca, ele, na verdade, está dentro de um grupo de líderes jovens, né, que trabalha, que procura, então, desenvolver atividades para acabar, ou pelo menos amenizar a situação de miséria, de pobreza em todo o mundo. E uma das coisas que o Honganji, né, atualmente está querendo desenvolver são atividades voltadas principalmente para as crianças que estão passando por dificuldades no mundo como um todo, né? Então eles mandaram mensagem para a gente, perguntando se aqui no Brasil, na América do Sul, nós já estamos fazendo algum tipo de atividade voltada para proporcionar às crianças, né, menos favorecidas, alguma forma de, assim, que seja, sei lá, distribuir comidas, coisas assim, se for necessário. Um exemplo, né? Aí eu já falei lá o Imai Sensei, que foi um monge que atuou aqui no Brasil, né, por um longo tempo, ele que geralmente entra em contato com a gente. Aí eu falei para o Sensei, né, para o Imai Sensei, que aqui no Brasil, principalmente, infelizmente não é questão só de fazer assistencialismo, né? Só distribuir, por exemplo, material, comida, coisas assim, sabe? Porque, infelizmente, o que acontece? As pessoas recebem alguma coisa e, de repente, começam a pensar assim, isso é normal, né? Ele está recebendo só e não precisa fazer nada. Vai receber tudo de graça, né? E a coisa não é por aí, né? A gente tem que, principalmente, fazer com que as pessoas se conscientizem de que aquele, né, que foi necessário receber, então agora vamos tentar fazer com que possa haver também a retribuição, né? Isso que é uma coisa muito importante. A pessoa fica só na posição de achar que só é importante receber e depois não quer fazer mais nada. Aí quando de repente fala que não tem mais condições de estar entregando, aí começa a reclamar, né? Sabe? Acontece isso, né? Então, para que isso não aconteça, é importante a gente começar um trabalho, claro que pode ser no sentido de assistencialismo, mas não simplesmente assim, distribuindo coisas, né, materiais, para a pessoa sair daquela situação de dificuldade somente momentânea, né? Aquele velho ditado, né, que fala assim, que a gente tem que ensinar a pescar, né, porque é só distribuir peixe, né? Então isso requer realmente um trabalho muito grande, não somente da gente, mas de todo mundo, né? Então, daqui para frente, né, a gente está conversando também lá em São Paulo, né, no Templo Matriz, da parte do grupo escoteiro, para ver se eles podem também contribuir, participar dessa elaboração de algum projeto, e que isso também possa ser estendido futuramente para todos os templos, ou pelo menos aqueles templos que têm estrutura, têm condições, né, de estar organizando algum tipo de atividade nesse sentido, de auxiliar, né, e também ajudar de uma forma concreta, não somente distribuindo, mas também proporcionando, né, às pessoas menos favorecidas uma condição de realmente elas se desenvolverem, né?
Então, essa atividade que está começando lá na matriz, através do nosso patriarca atual, eu acho que é um passo muito grande que está sendo dado atualmente, porque o Honganji lá do Japão, até hoje ficou só preso, né, só analisando, só fazendo as coisas só da organização própria só. Não estava fazendo assim muita coisa em relação à questão social, né, afora. E o atual patriarca, ele está começando a fazer essas mudanças, né? Então é uma coisa importante que está acontecendo também desde a matriz. E a gente, claro, né, espera poder fazer parte desse conjunto, né, de trabalho, e seja aqui no Brasil, na América do Sul, também possa fazer isso. Só que se antes a gente não tem nem estrutura para estar reorganizando o nosso grupo, é difícil a gente conseguir fazer alguma coisa mais ampla, né? Então tem que primeiro começar a reorganizar aqui dentro, para poder fazer. Só que ficar esperando também não dá. Então, se possível, vamos tentar fazer um trabalho, né, organizado para que isso aconteça. Bom, isso na verdade não foi falado dentro do grupo de hoje ali, tá? Mas que eu acho que em relação à ideia, né, da transmissão do ensinamento que aconteceu desde o Shinran Shonin até o 25º patriarca, que agora ele, né, na sua posição de Gomonsho, está se esforçando para fazer com que o Honganji, né, possa realmente trabalhar de uma forma ampla, não somente fechado dentro do grupo, da organização, mas realmente voltada para a sociedade como um todo, né? E que, na verdade, é uma coisa muito importante a gente também procurar acompanhar esse trabalho juntos, né? Então, eu acho que não sei se faltou falar mais alguma coisa que nem disseram, mas de uma forma assim, ampla, né? Eu agradeço profundamente, né, a oportunidade de vocês estarem participando, e aqueles que principalmente falaram, né, alguma coisa a respeito então do congresso, das atividades, que possa contribuir dando suas opiniões, sugestões. Não vou dizer assim que tudo que vocês vão falar a gente vai conseguir fazer, infelizmente, né? Vai ter que ser analisado com carinho, com respeito, e ver o que dá para começar a fazer, né? Só que, claro que é importante, às vezes a gente pensa que tem ideias e não tem. Agora, se de repente vocês que estão aqui participando começarem a sugerir alguma coisa, né, trocar ideias, isso vai ser um passo grande também que a gente vai tentar fazer nessa reorganização, né, das atividades e do conjunto, né, de organização do Honganji na América do Sul. Bom, pelo menos enquanto a gente estiver à frente, né, dessa responsabilidade como Socho, como Limba, o meu anseio, o meu desejo é que eu consiga fazer um pouquinho desse trabalho, né, nesse sentido. E eu fico feliz de estar aqui participando hoje com vocês nessa atividade e, mais do que nunca, espero poder contar com a ajuda de vocês, né, para que isso possa ser concretizado o quanto antes, né. Bem, em relação à programação também, né, daqui para frente eu espero, contando com a ajuda dos monges, organizar da melhor forma possível. E daqui a mais uns 5 minutos seria o horário, né, da programação para o almoço. Então eu vou encerrando aqui a explanação e deixarem vocês, né, um pouquinho à vontade até que o Fujinkai possa estar preparando um espaço ali para a gente deliciar, né, o almoço, recebendo a refeição, então, com agradecimento, né. Então, antes de começar a parte da refeição, vamos fazer também de novo, né, a cada momento, então, da refeição, fazer o Shokuzen no Kotoba e, ao final, o Shokugon no Kotoba também, né. Então, eu agradeço profundamente a participação de vocês e agora fica o tempo um pouquinho livre e a parte do Fujinkai, e claro, quem puder também de uma certa forma auxiliar, ajudar, eu peço essa compreensão para a gente poder, o mais tranquilo possível, o mais rápido possível, fazer a parte da refeição, e a partir das 13 horas vamos retomar a atividade com a parte da palestra com o reverendo Perikawa, e eu também fazendo um pouquinho dessa palestra no dia de hoje, tá? Aí,
muito obrigado a todos. Vamos encerrar essa parte com Gassho Raiha. Gassho Namanda Vutsu 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 Lai Hai. Arigatou gozaimashita. Muito obrigado a todos. E agora então vamos preparar para a parte do almoço, né?